Casar no momento errado, financeiramente, pode acabar com o seu casamento. Amor não paga boleto, né? Convenhamos. É maravilhoso, vocês se amam ali, mas se fizer isso na hora errada, babau, tá? O momento é importante. Às vezes a gente acaba atropelando as coisas, né? Mas hoje você vai entender tudo isso, tá? Bom, para começar, eu quero explicar para vocês que nós estamos fazendo uma série de 5 episódios aqui de Dia dos Namorados. Nesses 5 episódios, a gente está contando, eu e a Rebeca aqui, um pouco da nossa trajetória, né? Como que nós criamos um projeto de vida a dois juntos, ao longo desses 5 episódios, tá? Esse episódio aqui é o terceiro. Se você ainda não viu os outros dois, eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistir também. Se quiser assistir em ordem cronológica, maravilha, pode ir lá assistir primeiro os dois primeiros, depois volta aqui. Mas se você pegar aqui, você consegue entender os outros dois, não tem problema não. Pode assistir esse aqui primeiro, depois você vai pra lá. Tanto faz, beleza? Bom, vamos ao vídeo de hoje. Eu não quero criar polêmica aqui não, tá? Casamento é maravilhoso, tá? Eu sei que casamento é muito bom, mas tem que ser feito no momento certo, na hora certa, porque senão pode atrapalhar algumas coisinhas. Por que que eu digo isso? Um dos principais problemas que o casamento pode acontecer no relacionamento é que logo quando a gente escolhe fazer o casamento, escolhe casar, essas despesas elas podem se acumular logo no início da vida dois. Isso é um problema. Ainda mais porque se a gente está acumulando outras despesas também, como por exemplo um financiamento, ou uma rotina nova do casal, né? Porque vocês estão mudando da rotina de vocês, estão começando a morar juntos agora. Então fazer essa escolha logo no início da vida dois pode trazer alguns problemas. Inclusive, esse acúmulo de dívidas e despesas logo no início do casamento. Dívidas novas, né? Dívidas que vocês vão ainda ficar alguns anos com aquilo ali, lembrando do casamento de maneira negativa, e a gente acaba tomando esse impulso às vezes porque a gente quer fazer festa, a gente quer comemorar, a gente quer festejar essa união maravilhosa, eu amo essa mulher, eu quero fazer, mas pode acabar atrapalhando aí por muito tempo. E essa escolha pode ser feita no casamento. Não tô falando que o casamento é ruim porque eu já casei. Eu casei também, adoro festa, eu amei e valeu cada centavo. Apesar de ter sido muito caro, né? Eu amei, mas a gente escolheu o momento certo. Eu vou contar pra vocês como que a gente fez essa escolha, tá? Pra vocês não aí atropelar, né, o momento financeiro, o momento do casal em si e acabar prejudicando. Porque esse acúmulo de dívidas no início do casamento pode acontecer frustração, pode causar um estresse e acabar gerando brigas. Por quê, meu povo? A gente acaba assumindo de falar assim, "Ah, vamos morar juntos?" Eu até contei mais sobre isso no episódio 2, mas quando a gente escolhe morar juntos e casar, a gente passa uma mudança ali de estilo de vida, né? A gente troca uma vida de experiências de namoro ali, no começo do relacionamento, né? Várias experiências, vários lazer, vários prazeres ali no começo de final de semana, ou de semana mesmo, por uma vida de pagar contas. E isso acaba comprometendo boa parte da renda de vocês, né? Então você vai ter outras despesas novas que você não tinha quando vocês eram só namorados. E vocês fazem os cálculos ali falando assim, não, vai dar certo, porque o que nós gastamos para a gente se encontrar toda semana, né, as despesas que nós temos com o passeio, né, os rolês, o lazer, a gente pode direcionar para dentro de casa, né, para pagar um aluguel, para pagar a conta de luz, para pagar a conta de água. Então esse cálculo é feito mais ou menos assim, né? Só que a gente esquece que, poxa, a gente também quer viver os prazeres da vida, quer ter o lazer também, não pode esquecer dessa parte, porque é o que uniu o casal. Eu já falei isso muito no outro episódio, né, no episódio 2. Mas, meu povo, quando a gente, além disso, a gente assume uma prestação de financiamento ou as dívidas de um casamento, isso atrapalha muito no início de vida. E é o momento onde vai gerar mais conflitos, porque nós somos pessoas diferentes. Então a gente está aprendendo ainda a conviver junto com as diferenças um do outro. E eu falo com as diferenças do dia a dia mesmo, né? Cada um veio com um passado aí diferente um do outro, né? Aprendeu os costumes, né, da família. Cada um é ensinado de uma forma, cada um tem as suas manias. Então vai ter alguns conflitos sim, não só relacionados a dinheiro, mas também com hábitos. E esses desafios iniciais de vida pode causar problema. E vocês não precisam fazer isso tudo de uma vez. Vocês podem casar. Mas antes de casar, tem que resolver alguns probleminhas antes, tá? Ah, Gui, então você tá falando para eu morar junto primeiro e casar depois? Bom, depende, tá? Depende do que o casamento significa para vocês. Porque cada um tem esse entendimento, essa crença sobre o casamento, né? Então cada um lida de maneiras diferentes. Se você quer casar assim que for morar junto, tudo bem, mas só toma cuidado com esse acúmulo de despesas no início. Então, o que eu sugiro, inclusive eu sugiro isso para quem também não
casar logo de cara quando for assim que for morar junto, que vocês tomem cuidado com esse acúmulo de despesas. Então, escolha ficar numa vida mais enxuta dentro de casa mesmo, então não precisa comprar logo financiar a casa dos sonhos já, né, "Ah, quero sair de casa, eu quero financiar", porque isso vai comprometer o seu orçamento e vai diminuir o seu estilo de vida. Então a ideia aqui é que você tome cuidado para não encharcar o seu orçamento de dívidas, prestações e de gastos com moradia, né, ali com transporte também, inclusive que tem financiamento de carro também, né, e deixar de viver experiências e trazer mais conexão para o mozão. Por quê? No início é maravilhoso, você saiu de uma festa, lua de mel, tá comemorando ali, né, tá muito fresquinho na cabeça, então vocês vão fazer grandes sacrifícios nos primeiros meses, primeiro ano, mas depois de um tempo de viver apertado, né, enxugar o orçamento tanto ali, vocês vão querer viver mais experiências, porque, poxa, era tão diferente quando a gente era solteiro, né, a gente vivia mais experiências, agora a gente fica dentro de casa. No curto prazo, ok, mas no longo prazo é perigoso. Então, meu povo, você quer casar antes de morar junto, né? Assim que morar junto, ok, vocês podem fazer isso. Porém, enxuga ao máximo ali o orçamento de vocês. Enxuga o máximo, tá? Para vocês não comprometer a renda de vocês. A Beck e eu, o que que a gente fez? Bom, a gente primeiro que a gente já eu contei já nos outros episódios como que a gente se decidiu morar junto, o que que a gente fez para morar junto antes, porque a gente escolheu morar junto e casar 2 anos depois que a gente foi se morar junto. Então, assim que a gente foi morar junto, no primeiro dia eu pedi a Beck em casamento. Então essas conversas a gente sempre conversou, né, a gente sempre quis casar, né, eu sempre também quis um casamento, eu sei que nem todo homem quer fazer uma festa tal, mas eu sou esse homem que quero fazer festa, quero festejar, gosto de bagunça. Então eu sempre quis fazer um casamento, de chamar os amigos, sabe, isso é muito eu adoro casamento. E a Beca também, ela sempre teve esse sonho. Então, a gente sempre conversou sobre casamento, né, a gente namora com essa intenção, né, de casar um dia. Ou não casar, mas morar junto, tem gente que não quer não tem um sonho de casar. Mas, a gente sempre conversou sobre casamento porque era uma vontade nossa, né. Só que a gente, a princípio, o nosso sonho principal, a gente vai por etapas, né? A nossa meta principal era morar junto, né? Era conviver, era acordar todos os dias junto, né? Então esse era o nosso objetivo. Depois a gente ia ver acontecer, um passo de cada vez, depois ter filhos, tal, né? Então a gente vai planejando um passo de cada vez sem comprometer a nossa evolução, porque esse é o nosso objetivo, a gente sempre evoluir, ganhar mais dinheiro, mudar de casa, morar de cidade. Então, a nossa ideia é sempre evoluir como casal em si, como família, né? E não ficar atrasado ali naquele mesmo estilo de vida escolhido assim que casamos. Então, é o que acontece na maioria dos casais, porque eles ficam estagnados nos primeiros anos ali, por 10 anos, porque tá pagando um financiamento, porque tem dívidas do casamento ali que comprometeu logo no início do casamento. Então, esse casamento, no momento errado, pode atrapalhar muitas outras coisas. Como para vocês, então a gente sempre conversou sobre casamento, sempre falou que a gente queria casar. E assim que a gente foi morar junto, eu pedi a Beca em casamento, né? A gente queria casar, mas a gente sabia que se fosse tudo ao mesmo tempo, podia atrapalhar a nossa evolução. Foi quando a gente decidiu dar um prazo para o nosso casamento, né? A gente falou assim: "Ah, eu não quero demorar muito para casar, né? Então, vamos nos planejar já". Então, assim, não existe um momento ideal. A pessoa fala assim: "Ah, qual que é o momento certo para casar?". É o momento em que vocês estão preparados para assumir essa responsabilidade financeira, eu falo, tá? Por quê? Planejem gastar. Se você planejar que vai gastar, o negócio vai sair do papel, tá? O problema é que você fala assim: "Vamos casar? Vamos". Aí não toma nenhuma iniciativa, não começa a planejar, aí vocês colocam só uma data e não adianta, uma hora vai chegar e você vai ter que pagar as contas, aí sem planejamento nenhum. Agora, nós decidimos casar 2 anos, né, então assim, a gente foi morar junto. 2 anos depois, a gente casou. Mas durante esses 2 anos, a gente sentou, se planejou financeiramente, falou assim: "Quanto vai ser esse casamento?". Preparamos um budget, né, qual que vai ser o orçamento do casamento? Quanto a gente pretende gastar? Ah, X, então vamos preparar ali quanto que a gente precisa juntar até lá. Inclusive, meu povo, as pessoas elas pedem para você parcelar até a data do casamento. Então, muitas coisas, se você for contratar antes, você consegue parcelar em mais vezes, né? Aí você pode usando o Pix ali. Tem gente que pede para você dar um sinalzinho maior, para você ganhar um desconto. Claro que
contratar com muita data de antecedência, tem o risco do serviço não ser entregue. Então, sempre averigue ali se existe de fato, tem um histórico aquela empresa para não passarem a perna em você, tá? Toma cuidado, porque casamento tem muita empresa que é assim. Então, sempre veja o histórico, se tem recomendação antes, porque várias equipes passam a perna aí em pessoas que vão casar, e não é só uma tragédia financeira, mas também uma tragédia emocional, porque você está pensando no casamento ali em si, né? Então toma cuidado muito nessa hora de você for contratar serviço. Mas você pode também juntar dinheiro e depois pagar à vista. Sabe, na hora que tá chegando perto do casamento, você pode pagar na hora. Você tem muito mais poder de escolha e decisão quando você tem o dinheiro na sua mão. Então, toma cuidado quando você for planejar essas coisas, e quanto antes você planejar, melhor para sua vida financeira e também para o seu casamento. Tá bom, meu povo? Então, assim, nós decidimos fazer esse preparo 2 anos antes, então foi muitas decisões ali tomadas ali, e uma sugestão que eu dou para vocês é: contrate uma assessoria de casamento. Se você não tiver grana para um assessor, então chame a sua mãe, a sua tia ou alguma amiga sua que casou recentemente, porque você nunca casou na vida antes, né? Normalmente é assim, né? Tem gente que casou já, mas geralmente você nunca passou por aquilo ali, né? Aquela experiência. Então você não sabe nem por onde começar. Então você fica perdido e isso só vai procrastinando o início do planejamento. Então é importante você ter ali alguém com o mínimo de experiência para te orientar, para você fazer boas escolhas financeiras e também para o seu casamento. Então, quanto antes você começar, melhor. 2 anos é o que eu sugiro. Tem gente que começa 3 anos antes. Ótimo, pode começar e já contrata uma assessoria, porque o assessor vai te orientar, inclusive, nos melhores gastos, sabe? Você vai te ajudar a gastar melhor. Então, é maravilhoso. Você acaba gastando um pouco mais com assessoria, mas ele vai te orientar. Então, isso é muito bom e foi o que nós fizemos. Foi sensacional, porque a gente estava perdido, completamente perdido, e a gente teve essa orientação através da assessoria, que foi mostrando, ó, começa aqui, começa com esses gastos, contrata tal serviço, tal. Foi sensacional. Eu recomendo demais, tá? Ou chama aí alguém que já casou recentemente, que manja das coisas para te orientar, para você fazer as melhores escolhas, ok? Eu anotei aqui para a gente não perder, porque eu fico falando aqui e às vezes esqueço que eu tô dando uma aula, né? Vamos lá. O que vocês precisam resolver antes de casar? Eu fiz uma lista aqui para ajudar vocês a resolver coisas antes do casamento. O que precisa ser feito antes de tomar essa decisão de casar? Como eu falei, depende, né, de você quer morar junto primeiro e casar depois, ou você quer casar antes de morar junto, depende do significado em si do casamento para você. Mas, se for financeiramente, eu aconselho que você separe as coisas, porque são decisões que causam muito impacto financeiro na vida do casal. Morar junto, casamento, financiamento de imóvel, tudo isso é um impacto muito grande. Porque ao morar junto, você tem algumas reforminhas na casa, algumas, não reforma às vezes, mas você compra de novos móveis, compra de eletrodomésticos, então tem um impacto financeiro muito grande no começo. Aí casamento, despesas da festa. E depois tem o financiamento, que a prestação é uma paulada que cobre boa parte do orçamento de vocês. E fazer tudo isso ao mesmo tempo é ruim demais. Vai causar frustração, sim, no relacionamento. Por quê? Porque vocês estão reduzindo ali, se apertando numa vida que vocês não estão acostumados a viver, né? E pode sim apertar o suficiente para vocês não conseguirem viver o lazer, o prazer de vocês, as experiências que vocês viviam antes, tá? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, analise o preço simbólico do casamento. Por quê? Porque o que vocês estão abrindo mão para casar? A gente olha muito para o valor financeiro, né? Fala assim, bom, quanto custa? Ah, vai ser 30 mil, 20 mil, 100 mil, quanto custa? Mas a gente esquece do que nós vamos abrir mão nos próximos anos para poder fazer essa festa. Então, além do se gastar com o casamento, o que vocês vão estar abrindo mão? É da rotina de vocês? É de algumas experiências futuras que vocês gostariam de viver? Porque, às vezes, esse valor do casamento pode ir para uma viagem, e para você, nesse momento, vale mais a pena viver a viagem do que casar. Cada casal é de um jeito. Não adianta a gente se encaixar em padrões, tá? Às vezes a gente casa porque tá todo mundo casando ao nosso redor, mas eu não quero casar. Eu quero viajar. Então, isso que eu tô falando. Analise se de fato é importante esse casamento, porque ele vai sim fazer um peso na vida de vocês, financeiro, que pode atrasar outras escolhas.
Às vezes uma decisão de casar agora vai atrapalhar a mudança da casa de vocês, a primeira moradia, entende? Então veja o impacto que esse casamento vai gerar financeiramente na vida de vocês antes de tomar essa decisão. Essa é a primeira coisa, tá? Esse valor simbólico é muito importante, no sentido não só financeiro, tipo assim, o que que eu vou abrir mão? Puxa, eu vou abrir mão de coisas muito importantes na nossa vida, né? E é o que vai causar esse impacto também na evolução do casal, sabe? Onde vocês poderiam estar evoluindo ali constantemente, tomando decisões melhores, ao ponto de você viajar com mais frequência, de ter uma rotina de, eu gosto de academia, ok, qual academia? Frequentar academias melhores, porque você agora está assumindo uma responsabilidade que vai atrasar essas escolhas na sua rotina. Poxa, eu vou ter que abrir mão do meu convênio médico, vou ter que pagar um convênio médico mais barato, por quê? Porque eu tenho dívida, eu tenho uma prestação alta de uma casa. Analise o impacto que isso vai gerar na vida de vocês, tá? O impacto do valor simbólico, mas também o valor financeiro, tá bom? Primeira coisa é fazer isso. Depois, vocês precisam fazer um alinhamento de planos. Não adianta nada vocês morarem juntos sem saber o que vocês querem para os próximos anos. E eu estou me referindo não só a uma parte do casal, né? Vamos morar onde? Também. Mas falar de planos individuais, como por exemplo a carreira de vocês. O que que vocês querem cada um para a carreira de vocês? Porque um está sonhando em viajar para os Estados Unidos fazer um curso e o outro está pensando, não, eu quero morar na praia. Então é importante vocês alinharem. Muitos casais nem conversam sobre planos de carreira e quando casam, acontece uma oportunidade de negócio na vida de um do mozão ali, um dos mozões, e acaba atrapalhando a outra carreira do mozão. Falou assim, não, tudo bem, vamos lá. Aí abre mão, acaba se frustrando por conta dessa decisão ali, porque não foi conversado anteriormente, passado, alinhado, é o que eu quero, é o que eu tô buscando, né? Tem uma coisa interessante, eu lembrei agora, não sei se você já viu a série do Ayrton Senna, né, na Netflix, que acontece o seguinte, bom, todo mundo sabe a história do Senna, né, mas eu não vou dar spoiler aqui, é uma coisa que todo mundo já conhece. Mas, por exemplo, no Senna, lá na história dele, ele quer muito ser piloto de Fórmula 1, né, quer correr na Fórmula 1, tudo. Só que ele vê aquele sonho de uma maneira tão impossível, que acha que nunca vai acontecer, né, só que ele quer muito, ele fala assim: "Nossa, mas estava tão longe, eu vou correr os primeiros passos primeiro, uma meta de cada vez". Então ele vai para Fórmula 3, Fórmula Indy, né, tem outras corridas antes de chegar na Fórmula 1, né, são corridas menores, né, categorias menores. Então, ele tem uma oportunidade de ir para não sei aonde, para outro país, ele sai do Brasil, e a namorada dele na época, a namorada dele, vai com ele. Falou assim: "Não, eu vou com você. Não, eu quero", porque ele fala que vai só porque ele quer viver essa experiência e depois ele quer voltar para levar a empresa do pai dele junto com o pai dele, né. Então, a ideia dele é voltar. Só que nessa ida para fora, não sei onde, se é Estados Unidos, eu não lembro agora, ele vai para fora, ele tem uma experiência tão foda que ele começa a ganhar várias corridas, várias corridas, várias corridas, ele começa a entregar, o currículo dele para outras empresas, né, outras equipes de Fórmula 1, que ele está buscando outra coisa, e não compartilha essa vontade dele com a namorada. E quando a namorada dele vê as cartas, ele fala assim: "Poxa, Senna, você está planejando ficar aqui e você não fala nada, né? Eu quero voltar para o Brasil", né, porque eles estão juntos lá já faz uns meses, ele fala assim: "Poxa, eu quero voltar para o Brasil". E você está aqui, né, planejando em ficar? Ele falou assim: "Não, eu vou voltar com você no Brasil". Tá, mas você não quer voltar. Você vai voltar comigo, porque foi combinado isso, mas você não quer. Você quer voltar? Não quero voltar. Isso foi o que aconteceu, o rompimento deles. Bom, eles se amavam, mas por objetivos distintos, né, vontades distintas, acabou essa separação. Então, muitos casais nem conversam sobre as vontades individuais e acabam atrapalhando depois, tendo conflito sobre descobrir o que o mozão está querendo. Só de querer já tem que ser compartilhado. Nenhuma vontade é uma vontade besta, é uma vontade supérflua, não existe, tem que compartilhar. Porque é o que indiretamente, às vezes, você está correndo atrás. Seu movimento do dia a dia está sendo direcionado para aquela vontade que você tem, né, por aquele objetivo que você acha que almeja, porque às vezes você fala assim: "Ah, é tão impossível que eu nem vou conseguir", mas você quer fazer aquilo ali. Então é importante compartilhar planos, vontades, de carreira inclusive, tá. Então assim, além da carreira, é importante vocês compartilharem também aonde vocês querem morar juntos, né. E olha, imagina qual que é a vida rica e zen de vocês nos próximos 5 anos pelo menos. O que que vocês pretendem viver juntos nos próximos 5 anos? Aonde vocês pretendem morar? Qual região? Se vocês querem morar de aluguel por mais tempo, ou se vocês não querem, querem financiar o quanto antes, juntar o dinheiro para dar entrada, conversem sobre isso antes mesmo do casamento. Tem que ter esse papo, né? Faça uma reuniãozinha de casal,
focada nisso que eu tô contando para vocês, ok? Outro ponto importante é criar uma reserva financeira. Né? Por quê? Porque esses problemas, esse qualquer imprevisto que possa acontecer no começo de vida 2 pode gerar treta, barulho e confusão. Então é importante você conversar e ter uma reserva financeira para te respaldar no início. Porque qualquer pequeno imprevisto, como, por exemplo, demissão, doença ou alguma manutenção de carro, quando tem um acúmulo de despesas, principalmente se você casou recentemente, sem reserva financeira ainda, meu, isso pode atrapalhar, arruinar e pode gerar muita treta, muito barulho e muita confusão. Então é importante você ter uma reserva financeira. E quando eu falo reserva financeira, eu não quero que você fique desanimado, porque as pessoas olham e falam assim: ah, mas é muita coisa. As pessoas falam para juntar uma quantia que não, eu nunca vou ter. Né? Então calma, eu sei que algumas pessoas orientam você ter uma reserva financeira equivalente a 12 meses de gastos. Ou seja, se você tem uma despesa mensal de 10.000, então você tem que ter uma reserva financeira de 120 mil reais. E isso assusta, né? Fala assim, não, puta, nunca vou ter isso aí agora. Por isso que eu falo, você tem que cortar em metinhas. Corta em metinhas. Então não pensa em juntar uma despesa de 120 mil reais, porque é surreal mesmo. Para quem não tem nada, você falar que 120 mil reais é fácil construir, pelo amor de Deus. Então o que você vai começar? Uma meta inicial de reserva financeira. Comece juntando o valor da renda familiar de vocês. Quanto vocês ganham na renda familiar, juntando tudo? 7 mil reais, por exemplo. Ah, 3 do Mozão 1 e 4 do Mozão 2. 7 mil reais. 7 mil reais de renda? Ok, então vai ser 7 mil reais de reserva financeira que você tem que construir. Monte essa reserva equivalente à renda familiar de vocês, que já vai dar um respaldo legal. Depois eles vão aumentando, claro. Quanto maior a reserva financeira, maior oportunidades, maior respaldo, maior a segurança de vocês, tá? Mas comece com pouca coisa, meu povo. Não desanima, não. Comece com uma reserva financeira pequena, mas comece com essa reserva, tá? Um ponto importante. Um ponto importante, só para a gente finalizar esse vídeo hoje, que ficou bem extenso, né? Era só para trocar um pouquinho de ideia com vocês, mas ficou bem grande. O ponto importante é cuidado ao assumir um estilo de vida acima do possível. Muitas pessoas, na tentativa de manter o estilo de vida que tinha quando morava com os pais, por exemplo, aquela estrutura, aquela rotina, acaba apertando o orçamento, né? Deixando muito justo o orçamento, o estilo de vida fica muito grande, a gente acaba que, ou até por não só por querer manter o padrão de vida que vivia com os pais, mas também por você se comparar com casais próximos a você, você quer viver também a mesma experiência, a mesma casa, a mesma oportunidade, e você nem sabe o que está passando por detrás daquela família. Né? Às vezes eles estão endividados e você nem sabe, mas aparentemente parece que eles estão morando numa casa maravilhosa, então eu vou financiar também uma casa, eu vou casar. Então não se compare. Eu sei que parece fácil falar isso, mas é uma das coisas mais difíceis de fazer. Eu sei disso. Mas toma cuidado, meu povo, porque isso pode atrasar a evolução de vocês. Vocês não precisam evoluir absurdos logo no início da vida de vocês, porque normalmente as pessoas fazem, vamos casar, vamos pegar a melhor casa, olha, aí dá um salto enorme, só que é um salto maior que a perna. Então você acaba tropeçando depois. Então, para evitar isso, vai um degrau de cada vez. Vocês não precisam manter a mesma estrutura, saindo da casa dos pais, indo morar junto, não precisa ser a mesma coisa. Vocês podem viver juntos, continuar mantendo as experiências, aquilo que é importante para vocês. Então, cuidado ao escolher ali assumir um estilo de vida maior do que vocês podem bancar no início de vida, tá? Toma cuidado, porque aí sim pode virar estresse e pode virar barulho, treta e confusão, tá bom? Bom, meu povo, só para lembrar vocês, esse aqui é o terceiro vídeo dessa série de Dia dos Namorados que nós estamos fazendo, tá? Se você ainda não assistiu os outros, então vou deixar, já deixei aqui na descrição, tá? No card aqui em cima, e quando o vídeo tá acabando, aparece também a playlist aqui do lado, ou aqui do lado, não sei, o editor vai fazer, mas aparece a playlist aqui, você pode clicar para assistir os outros vídeos também. Tá bom? Então, muito obrigado, eu espero que tenham ajudado compartilhando a minha história com vocês aqui, a minha e a nossa, da Beca também. E a nossa ideia aqui com essa série é compartilhar os nossos erros, os nossos acertos, para vocês não passarem por eles, para vocês aprenderem alguma coisa, aprenderem sem passar por esses mesmos erros que nós passamos, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês, valeu, tchau e fui.